A sala de audiência vibra com um silêncio que pesa, como se as paredes respirassem junto com a multidão. Do lado de fora, a cidade ensolarada de São Paulo parece indiferente ao peso que carrega ali dentro, no coração de Helena Sampaio. Ela é professora, mãe, mulher que aprendeu a medir cada palavra para não derrubar a voz diante do mundo. Hoje, a voz precisa ser contida. Hoje, o que parece justiça pública pode ocultar uma eleição silenciosa do que é certo para o filho. O juiz levanta o martelo e o som metálico corta o ar como uma vela que se apaga. Helena vê o rosto de Marcos Almeida do outro lado da mesa, um sorriso treinado que não alcança os olhos, e entende, com uma distância dolorida, que cada gesto dele já foi ensaiado várias vezes antes de chegar ali. O ambiente inteiro é uma vitrine, paredes cobertas por retratos, o perfume frio de cedro das estantes, o cheiro de lavanda que alguém deixou na sala de reunião para acalmar nervos, o ar-condicionado que sopra sem esforço, como se o prédio inteiro respirasse por meio de máquinas. A cada detalhe, a promessa de uma aparência impecável se acende na penumbra da sala. Helena sabe qual será o desfecho do ritual público. Ela entregará tudo, a casa, os bens, os títulos, para que o divórcio tenha uma aparência de ordem. Não é o que deseja, mas a prioridade é clara: proteger o filho, manter a dignidade dele intacta diante de um mundo que julga pela fachada. Ela observa o olhar da filha, que não está ali, mas cuja presença é sentida como uma sombra na memória. Uma criança que já aprendeu a medir o próprio valor pelo que o pai parece ter diante dos outros. Helena respira fundo, segura a caneta com firmeza que parece desafiar a gravidade de um segredo e assina os papéis que formalizam a rendição pública. Cada assinatura é um peso que desce pelas costas, um degrau menos na escada da própria voz. Quando a primeira página desliza sobre a mesa, um silêncio contido se estabelece e o burburinho se refreia apenas por educação. Os advogados trocam olhares curtos, como se lessem um código já conhecido entre eles. Um código que transforma justiça em negócio, amizade em contrato, afeto em cláusula. Helena não olha para trás. Não pode. O filho é a única âncora para onde todas as escolhas devem apontar. E, no entanto, houve um tempo em que ela acreditou que o amor era suficiente para manter tudo inteiro. Hoje, esse amor precisa de estratégia, de uma linha invisível de proteção que não seja reconhecível como guerra. Dentro do bolso, a caneta parece mais leve do que o peso que ela carrega. O som do martelo volta a soar, mais distante, como se a decisão já tivesse sido tomada pela sala toda, menos por ela. Quando o olhar dela encontra o dele, Marcos só oferece um sorriso que não consegue esconder o cansaço de um espetáculo que precisa parecer perfeito. A imprensa fica à distância. As câmeras não se aproximam de uma verdade que ainda não quer ser revelada. Tudo o que acontece ali é permitido porque está coberto pela cortina de um protocolo que transforma sofrimento em narrativa pública. Helena observa o reflexo de si mesma no vidro da porta. Uma mulher que parece ter aceitado a vitória de outra pessoa para manter a paz de alguém que ainda não tem voz. Ao final, quando as chaves são entregues aos advogados, a casa não mais pertence ao casal, mas ao ritual do que parece ser justo. Helena sente que o peso nas costas se transforma em claro propósito. Ela não sai daqui com a vitória de uma heroína. Não hoje. Sai com uma cidade inteira olhando de lado para a verdade e com a certeza de que sua principal defesa precisa ser construída de dentro para fora. O filho ainda respira a mesma respiração, mas agora com uma nova linguagem. Um silêncio que diz que a proteção dele não caberá mais somente no silêncio de uma mãe que cede, e sim na construção de algo que o mundo não pode comprar com contratos. Há ali algo que não cabe no papel assinado, uma gaveta discretamente entreaberta na sala de reuniões da advogada, onde surgem pequenas pistas que parecem inofensivas, mas que, para quem sabe ler o cenário, anunciam que nem tudo está acabado. Um envelope que não deveria estar ali, papéis que já foram tocados, números que parecem apenas cifras, mas que carregam um subtexto. Não é o momento de explorar isso publicamente. Ainda não. Ainda há espaço para que a narrativa respire, para que a memória do que se perde e do que se ganha se ajuste em capítulos que não cabem em um único veredito.
E, enquanto a sala se acalma, Helena sente pela primeira vez com a clareza de quem observa que o que parece rendição pode ter sido o primeiro gesto de uma estratégia bem maior. Se isso te revoltou, comente o que você faria nessa situação. E se essa rendição for apenas o começo? A sala de imprensa está cheia de luz fria. Câmeras tremulam como se respirassem junto com o público, e o eco de perguntas esperadas se multiplica entre os flashes. Marcos Almeida aparece com a pose serena de quem tem planos bem alinhados e uma plateia que parece entender o que é gosto pelo equilíbrio, mesmo antes que a palavra seja pronunciada. Ele fala devagar, escolhendo cada sílaba como quem coloca peças de um quebra-cabeça que o tempo já confirmou. A mesa de vidro reflete seu rosto, o terno impecável, o sorriso que não ultrapassa os olhos. Do lado de fora, Helena observa tudo através de uma porta entreaberta. Seu corpo fica quieto, os ombros pesados, a respiração compressa. Ela ouviu o sussurro dos jornalistas antes mesmo de a sala abrir. A promessa de que tudo seria resolvido, de que a casa seria reconstruída e que o bem-estar do filho seria a linha-guia. Ela não separou o olhar de Marcos. É como se pudesse medir em cada expressão dele o quanto tudo é encenação e quanto, ainda assim, é preciso acreditar em algo que não cabe nas manchetes. Marcos eleva a voz para o público, insinuando gratidão, tirando o mérito das brigas para transformar o divórcio numa narrativa familiar de reconstrução. Fala de parceria, de responsabilidade, de proteger os filhos com dignidade e de uma nova etapa que se abre com a chancela da transparência. Ele cita a necessidade de manter a aparência impecável diante dos olhos da sociedade, como se a verdadeira justiça pudesse caber dentro de um contrato assinado com clima de consensualidade. A plateia reage com aplausos contidos. Ninguém ousa desafiar a pose dele, mas os olhos de Helena se movem com outro ritmo, um compasso que não se encaixa na música que ele escolheu tocar. Ela sente com a ponta dos dedos o peso de cada decisão que a levou até ali. Não se trata apenas de bens, de residência ou de uma defesa pública da honra. Trata-se da dúvida que fica. Quando alguém usa o bem-estar do filho como casca para proteger a própria reputação, quem está realmente protegendo quem? Enquanto Marcos descreve ações generosas e gratidões públicas, Helena vê, na tela de televisão ao lado da bancada, o reflexo de uma verdade que não cabe nas palavras dele. A estrutura que sustenta a fala dele é silenciosa, e o silêncio costuma ser o maior cofre de segredos. Entre os flashes, surgem imagens que não cabem nos discursos oficiais. Trechos de conversas inacabadas, esquivos de uma negociação que sempre pareceu mais uma encenação de equilíbrio do que uma negociação real, vêm à tona na memória de Helena como ráfagas rápidas. Ela não sabe dizer ao certo se é alucinação ou memória condicionada pela pressão. Apenas sabe que esses fragmentos assombram a ideia de que tudo aquilo que ele apresenta como generosidade pode esconder um custo maior, pago em silêncio por quem não tem voz. O rosto de Marcos não revela arrependimento, revela controle, a curvatura de alguém que sabe aonde a curva pode levar e que está disposto a manter esse traçado, mesmo que o preço recaia sobre a filha ou o filho. Em meio aos sorrisos treinados, Helena encontra um ponto de clareza mínima. A cada palavra dele há uma sombra que se adensa na sala, uma linha que não pode ser riscada sem que alguém perceba o vazio por trás da cortina. Ela não reage, nem mesmo o coração parece ter pressa, porque sabe que o verdadeiro desafio não é a defesa que ele tenta vender, mas a decisão que ela tomará quando o eco das palavras dele se dissipar. Em sua cabeça, o calendário do tempo bate como um martelo invisível. Ainda não é hora de expor tudo. Ainda não chegou o momento em que a verdade precise enfrentar a vitrine pública. A justiça pode, sim, encontrar caminhos sem que ela precise dar o primeiro passo para desfazer todos os pactos que ele esgrime com firmeza. E, num instante em que as luzes baixam 1 milímetro, o repórter que acompanha a coletiva lança uma pergunta que parece simples, mas que pesa como uma pedra na mesma balança onde Marcos tenta equilibrar honra e aparência. Quem aqui apoiaria uma mãe como ela?
A plateia estala em uma reação que mistura espanto com curiosidade e Helena, pela primeira vez, percebe que a pergunta não é apenas sobre apoio, é sobre o custo de cada escolha, sobre quem paga a conta quando o dinheiro e a reputação dançam juntos diante do mundo. A respiração de Helena se acalma, lenta, firme. Ela não pretende reagir de imediato, não ainda. No entanto, o peso da pergunta de alguém que parece compreender a verdade além do que é dito, o peso do que poderia acontecer se ela falasse, se instala no ar como uma assinatura silenciosa de uma decisão maior. Ela observa Marcos terminar a declaração com aquele sorriso que não chega aos olhos, e o silêncio que se segue parece prometer que, ainda que a batalha não tenha sido travada com força, está apenas começando a desafiar as regras que o mundo quer colocar sobre a mesa. O que de verdade é vitória neste jogo? A sala se abre para a noite que paira pesada sobre o apartamento. Helena segura a cópia amarelada do acordo como quem segura uma promessa esquecida, o papel áspero contendo o peso de escolhas que já não podem ser desfeitas. O ar-condicionado ainda range como se tivesse pressa de terminar a conversa que não houve. Ela respira fundo, observa a luz fria refletir na aliança sobre a mesa e entende que o que parece simples, que parece apenas entregar tudo, pode ser o primeiro movimento de uma estratégia maior. Ela volta a folhear, linha por linha, procurando o que está escondido à vista. E está lá, entre cláusulas que parecem menores que o suficiente para ignorar, outra linha que não deveria passar despercebida. Uma cláusula secreta que transforma bens em um fundo protegido para o filho, com regras que não podem ser revogadas sem o consentimento dele, até que ele tenha discernimento suficiente para entender o que acontece ao redor dele. O fundo não é apenas uma segurança, é uma grade invisível que segura o futuro dele quando tudo ao redor pode desabar. E, no entanto, as palavras soam como proteção, não como truque, ou como uma peça colocada no tabuleiro para ganhar tempo e dignidade, não para vencer pela força. O choque vem em silêncio. Helena lê novamente, repetindo cada nuance, e percebe que a assinatura não apenas entrega bens, ela traça um caminho de responsabilidade que não depende do abraço de Marcos, mas do cuidado que ela pode manter. Ela vê o custo. Não é apenas a renda que pode cair, é a reputação que pode se tornar testemunha contra ela mesma. E ao lado das letras, há uma anotação mínima que parece ter escapado de todas as frentes. Um rascunho com a marca de um possível arquivamento em um armazém de documentos jurados. Uma pista que soa apagada, mas que acena para uma realidade maior ainda por vir. O peso da verdade começa a se alinhar com a gravidade do que está em jogo. Helena sabe que pode escolher ficar na sombra para preservar a paz do filho, manter a casa, manter a vida que o menino já conhece. Ou pode erguer a voz, expor a forma como a justiça falha quando a aparência vence a substância, mesmo que isso derrube as paredes que sustentam o dia a dia deles. A decisão não é sobre bens, é sobre quem fica de pé quando o mundo exige que alguém ceda. Enquanto a noite oscila entre o que parece justo e o que precisa ser feito, Helena sente a clareza nascer de uma tensão antiga, a intimidade da educação do filho, as perguntas que ele faz com olhos que ainda aguardam respostas simples, o peso de cada decisão que não é apenas sua. Ela fecha o caderno de contratos, respira o cheiro de madeira velha da sala e sabe que a próxima peça do jogo depende menos de bravura do que de coragem silenciosa. O fundo educativo, que à primeira vista parecia apenas uma cláusula, agora se revela como a promessa de que o direito de existir do menino não depende da máscara que o pai usa diante do mundo. Quem aqui manteria a paz para proteger alguém que ama? A voz de Helena parece vir de longe, mas as palavras chegam com a intensidade de um golpe que não precisa de choque para fazer estremecer. Ela sabe que a linha entre protegê-lo e expor alguém é tênue, quase invisível, e que cada decisão carrega a possibilidade de uma página virar outra coisa, outra história, outra metade de verdade. E ainda assim, a pergunta permanece acesa. Qual é a balança que garante dignidade quando tudo ao redor favorece o brilho público? É nesse momento de leitura que a cabeça de Helena encontra o ponto exato de ruptura.
a promessa de que o fundo é irrevogável, exceto pela decisão de quem o protege. O que parece uma rendição pode ser, na verdade, o giro que impede que o filho seja usado como moeda de troca. E se essa leitura for o começo de algo maior do que qualquer acordo pode prever, a dúvida não se resolve com números. Ela se instala nos olhos do menino, na sala de visitas, no corredor onde o juiz parece uma sombra que observa sem falar. Antes que a noite consagre o silêncio, ela sabe o que vai fazer. Não há mais volta para quem escolhe manter a vida do filho como norte, mesmo que isso signifique renunciar à parte de si que ainda busca manter a aparência intacta. O caminho exige coragem, paciência e uma disciplina que não se aprende em sala de aula. O tempo, agora, é o verdadeiro inimigo. Ele é o que pode transformar proteção em isolamento ou silêncio em liberdade para quem depende do cuidado verdadeiro. Se você manteria a paz para proteger alguém que ama ou lutaria pelo direito de todos, diga sua opinião nos comentários. Tudo o que parecia simples começa a se complicar quando a história se abre. A sala de reuniões no andar alto do prédio, onde Marcos costuma receber clientes, respira silêncio demais para ser apenas silêncio. Helena fica em pé, olhando pela vidraça as luzes de São Paulo piscarem como se registrassem cada respiração na esperança de não trair ninguém. Em cima da mesa, os relatórios desabam um pouco sobre a madeira polida, páginas que contêm números que parecem vivos, piscando com irregularidades que não se explicam sozinhos. Não há gritos, apenas a cadência de perguntas não ditas que atravessam o ambiente. O auditor interno assinou cada folha com calma, de quem sabe que o peso do que lê pode dissolver montanhas de aparência. Relatórios revelam irregularidades no portfólio de Marcos, algo que não fecha. Transferências súbitas, velações de investimentos que parecem ter sido ajustadas para esconder fluxos, contratos com cláusulas que não respeitam o comum. Helena lê tudo com a mesma precisão com que segura o filho quando ele se aproxima da beira da piscina, com o coração firme, sem rir da ansiedade que corrói por dentro. O arquivo de auditoria registra visitas, horários, assinaturas, movimentos que não correspondem às declarações públicas. O tom é clínico, mas os traços que delineiam o homem público dele ficam menos transparentes a cada linha. A cada parágrafo, a máscara de generosidade que Marcos usa para ganhar tempo para si mesma começa a rachar. O silêncio que segue cada página vira tema de discussão interna, não ruído de jornal. Marcos permanece ali, em silêncio, depois de cada linha lidas em voz baixa pela assessora que acompanha Helena. Sua expressão não muda, o que é ainda mais inquietante. Não é surpresa que ele tenha falhas. É a ausência de resposta que fica presente no ar como uma poeira invisível. Quando a última folha é finalmente repousada na pilha, o gravador na gaveta parece respirar junto com eles, seu clique curto gravando o peso de cada detalhe que agora não pode mais ser ignorado. Há uma tensão que não é apenas entre a verdade e a mentira, mas entre a responsabilidade pública e o custo humano de manter tudo escondido. Helena sabe que a falência encoberta não seria apenas financeira, seria, acima de tudo, moral. Uma falência que desmantela o que resta de dignidade para quem já foi visto como dono de tudo. O que os números dizem é claro demais para ser ignorado. O portfólio de Marcos não é apenas mal administrado, é deliberadamente manipulado para manter a fachada de controle. Helena observa a figura de Marcos enquanto ele absorve a notícia como se uma muralha invisível se erguesse entre ele e o mundo lá fora. Sua respiração parece tornar-se mais pesada. O ar, que antes entrava sem esforço, passa a exigir esforço direto para ser inalado. Não há explosão, não há grito, há o silêncio que revela mais que qualquer palavrinha. E nesse silêncio, a distância entre a aparência pública dele e o que de fato acontece nos bastidores fica cada vez maior, uma fenda que não pode ser fechada apenas com palavras bonitas em uma conferência. Ela sabe que o dilema que se apresenta não é simples. Guardar segredo para protegê-los ou expor as falhas para salvar a verdade e, com ela, a possibilidade de justiça para quem depende do que está em jogo? O risco é grande. Ao falar,
pode perder a confiança de aliados que o apoiam pela face pública da riqueza, pela imagem de sucesso que o círculo empresarial valoriza. Sem falar, a história pode naufragar sob o peso de uma mentira bem contada, protegida pela proximidade de um acordo que parece inofensivo, mas que, escondido, cede o poder a quem sabe manipular as regras. Ao lado, Marina Cordeiro observa com a cabeça inclinada, uma sombra de desculpa no olhar, lembrando que toda proteção tem preço. Doutor. Lucas Varela, o psicólogo que acompanha a filha, está em outro andar, mas a voz dele, quando chega pela linha de telefone, parece atravessar paredes. A criança que está no centro da tempestade precisa de consistência, não de golpes que a façam retroceder. Helena sente o peso de cada escolha, não apenas o que fará a partir daquele relatório, mas como o fará, sem quebrar a confiança que ainda resta na rede de pessoas que a acompanhou desde o começo. A casa não é apenas seu abrigo, é o lugar de onde a verdade passa a ter voz, mesmo que o mundo prefira ouvir apenas o que é conveniente. E no meio do turbilhão, o que parece simples começa a se desdobrar como uma série de peças que se encaixam apenas quando alguém tem coragem de movê-las. Os planos de reorganização empresarial, já insinuados em conversas que pareciam confidenciais demais para serem reais, aparecem como uma trilha de fumaça que, aos poucos, revela o fogo por trás. É exatamente aí que o peso da decisão se firma com mais clareza. Expor as falhas envolve não apenas salvar a criança de um jogo de poder, mas desmantelar uma rede de proteção que Marcos sempre usou para manter o controle. Não expor, e tudo continua sob uma capa de respeitabilidade que parece sólida, mas que se dissolve em queda lenta de confiança quando a verdade não é contada. Helena fecha os olhos por um instante, tentando ouvir o que o corpo do filho tem para dizer sem palavras. A voz dele, que ainda é suave, tem uma força que nenhuma audiência pública pode apagar. Ela sabe que há mais linhas para cruzar, que cada documento já preparado há anos passa a ter significado novo agora. E, ao mesmo tempo, o medo não some. Se tudo ruir, o que restará de uma reputação que foi construída como se fosse uma fortaleza? Se ela escolher seguir adiante, quantos aliados vão ficar ao lado de Marcos ou ao lado da verdade? A pergunta que fica no ar é antiga, mas cruelmente atual. Vale a pena manter um equilíbrio que precisa de mentiras para durar? O clique do gravador, ainda firme na gaveta, parece marcar o compasso de uma nova fase que se aproxima. O som não é música, é o anúncio de que a linha entre proteção e exposição ficou mais tênue do que nunca. E enquanto o último parágrafo de uma página de auditoria parece respirar, Helena sabe que o próximo passo não é apenas uma resposta, é uma decisão que pode redefinir quem é ouvido quando a história perguntar quem tem razão. O peso da verdade cobra a própria força. A virada que ninguém viu chegar está apenas começando. A casa parece respirar com a música de fundo que insistem em manter no rádio da sala. Um piano tenso, batidas suaves, como se cada nota pesasse no ar, esperando. Helena está sentada à beira da mesa de madeira, o corpo inteiro contido, a voz baixa, que não treme apenas por educação. Do outro lado, o filho entra com os ombros curvados, o rosto ainda traçado pela manhã de perguntas. Ele olha para ela, os olhos curiosos e cansados, e o silêncio entre eles cresce até quase virar objeto palpável. Mãe, eu prefiro ficar com você, ele diz, sem rodeios, a simplicidade de quem quer apenas estar seguro. O papai tem coisas bonitas, mas parece que às vezes ele não me escuta de verdade. A casa dele é grande, tem tudo, mas ele não me protege como você protege. A voz dele vacila na última palavra, e a frase parece pescar em silêncio uma verdade que Helena já pressentia. O mundo lá fora, com as vozes da escola, os olhares da vizinhança, a fila de advogados e as aparências, volta a acertar seus limites. Helena respira fundo, segura o que resta de firmeza e, por dentro, recorta mentalmente o que pode dizer e o que precisa ocultar para manter a paz do menino. Não é uma rendição, é uma linha tática, uma forma de não transformar a verdade em uma arma que fere quem não pode se defender. Se ficar comigo, eu prometo que não vou deixá-lo sozinho com nada que ele não possa entender.
ela responde, escolhendo as palavras que pesam menos no coração do garoto. E vou lutar para que você tenha escola, amigos e tempo para ser criança. O filho sorri, ainda sem alegria completa, mas com um brilho que não havia antes. É a primeira vez que ele parece entender que há, de algum modo, uma rede invisível de cuidado ao redor dele, não apenas a fachada do que tudo parece indicar. A conversa se estende pela casa, pelas paredes que guardam segredos velados, os cheiros de madeira antiga, o cheiro de lavanda que o pai insiste em manter nos corredores, o ar frio que envolve as salas de reunião quando alguém entra com pressa. Helena observa o espaço que a vida, de modo quase cruel, transformou em cenário de decisões pesadas. O filho toca o papel amassado de uma promessa antiga, uma carta que ele encontrou entre caixas de arquivo, as palavras que prometiam educação e oportunidades que pareciam estar sempre ali, apenas fora do alcance, como se o próprio futuro pudesse ser dobrado com uma assinatura. Eu quero que você seja gente boa, mãe, ele acrescenta, e o tom dele carrega uma inocência que dói. Eu gosto de quando você está perto, porque você me ouve inteiro. E eu sei quando você está mentindo, mesmo sem perceber. A frase dele corta a distância entre eles, e Helena percebe que o filho já está lendo mais do que qualquer relatório poderia mostrar. Não é apenas uma criança que quer proteção, é alguém que já sabe o que está em jogo. Ela sabe que revelar tudo agora pode destruir a única coisa estável que o menino tem, a sensação de que, mesmo dentro de uma família que se desfaz, há alguém que o escuta e o protege. A dúvida vira um peso que se instala no peito. Deixar que a verdade se desdobre como um mapa aberto ou manter o mapa dobrado para que o garoto não precise suportar o peso de cada letra, cada cláusula que se tornaria pública. A música de fundo muda de ritmo, talvez por uma mudança no humor do garoto, ou por uma nova resolução que começa a se formar na cabeça de Helena. Ela segura o caderno onde tem anotado planos, contatos, caminhos que a poderiam tirar de uma posição de vulnerabilidade. A cada linha que lê, a ideia de manter alguns segredos ganha força, não como mentira, mas como proteção do que o filho precisa para dormir sem medo, para ir à escola sem a sombra de uma briga que não é dele. Ela encontra, entre as páginas da vida que acumulou até hoje, uma repetição sutil de uma verdade antiga. O que parece ser suficiente na superfície pode ocultar uma ferida que só se mostra quando alguém tenta tocá-la de perto. As cartas com promessas de educação, escondidas em uma gaveta da casa antiga da família, parecem agora mais relevantes do que nunca. Não acontece de um dia para o outro, mas a cada respiração, Helena percebe que o plano que a levou a aceitar a situação pode ter, justamente, uma peça que não está visível, o direito de manter o que é essencial para o filho, ainda que a exposição pública venha cobrar o preço da verdade completa. Ela respira outra vez, observa o filho brincar com um objeto na mesa, uma aliança que recorda a casa que foi, o que foi prometido, o que se perdeu e o que ainda pode ser protegido. A criança ri baixinho ao ouvir uma música que parece ter entrado pela janela sem pedir licença, uma lembrança de que a vida pode, sim, ter doçura mesmo no meio da gravidade. E então, com o peso de todas as decisões que não podem ser desfeitas, Helena sabe que precisa recalibrar o que divulgará, como e quando, para que o menino permaneça protegido sem transformar o pai em alvo público de uma cena que não escolheram viver juntos. Ela encontra uma linha entre a coragem de enfrentar a verdade e a sabedoria de não ferir o que não tem força para suportar o choque. O filho, ainda de lado, observa-a com um olhar que já não é apenas de criança, mas de alguém que reconhece, pela primeira vez, que a vida adulta não é só abrir portas com bravata, é escolher, entre muitas portas, qual delas mantém o mundo seguro para quem está ali, ao menos por agora. E então, ela não fala tudo, não ainda. A cada decisão que toma, parece ouvir, no fundo do peito, uma música que diz que uma parte da sua força está exatamente nessa contenção. Ela sabe que nas próximas etapas será preciso atravessar um corredor mais estreito entre a verdade que liberta e o segredo que protege. Ainda assim, o olhar do filho continua firme, e aquele instante em que ele diz que prefere ficar com a mãe transforma-se,
Para Helena, na certeza de que o caminho da honestidade não precisa destruir a inocência que resta. Você apoiaria uma mãe que protege tudo pelo futuro de um filho? Na cidade que não dorme, a porta do apartamento range ao fechar atrás dela. Helena observa o corredor, o silêncio pesado, a respiração baixa. Marina chega primeiro, o casaco cinza deslizando pelobras da sala, a expressão marcada pela própria história que dividem. Dr. Lucas Varela entra logo depois, o jaleco ainda com cheiro de consultório e o olhar de quem sabe ouvir sem julgar. O trio não precisa de muitas palavras, já sabem onde vão chegar. Helena pousa a pasta sobre a mesa. Ela não está apenas cuidando do presente, desenha com dedos firmes um caminho longo para o que virá. Explica, em frases contidas, que a primeira linha do plano é simples e cruelmente direta. Uma rede de apoio confiável, com compromissos legais que tragam proteção real para o filho. Marina, que já viu o pior de perto, acena e oferece uma mão segura para cada assinatura que se seguirá. Lucas, metódico, observa as cláusulas como quem lê um mapa antigo, onde cada ponto tem um recado. As mãos de Helena tremem, não de fraqueza, mas de uma determinação que cresce com o peso de cada decisão. Quando Marina segura uma caneta, ela a entrega a Helena como quem entrega uma bússola. O ranger do látex, o cheirinho de madeira do tampo da mesa, o silêncio entre as palavras, tudo se encaixa como peças de um quebra-cabeça antigo que finalmente faz sentido. Helena assina. Máquinas de ar-condicionado sibilam no teto, e a cidade lá fora parece manter a respiração, como se esperasse o mesmo momento. Ela observa as linhas ganharem forma, os nomes aparecendo no papel, o caderno de contatos aberto ao lado, com os números que podem salvar uma vida. Dr. Lucas propõe que cada assinatura seja acompanhada por uma reunião de alinhamento com a rede inteira a cada 15 dias. Não há dúvida de que as conversas vão além do jurídico. São conversas sobre limites, sobre o que pode ser dito, sobre o que precisa permanecer invisível pelos próximos meses. Marina aponta para um cronograma rabiscado numa folha retirada de uma agenda antiga. Encontros marcados, perguntas a fazer, responsabilidades de cada um. Um balanço de forças aparece na superfície da mesa. Quem cuida de quem pressiona quem pode ceder sem colocar o filho em risco. Helena sabe que confiar pode ser o ato mais arriscado de todos, especialmente quando as pessoas à sua frente já mostraram fragilidades que, em outra hora, poderiam ter sido usadas contra ela. Ela pensa no dilema que a persegue desde o primeiro dia. Confiar plenamente em aliados que pareceram duvidosos ou manter o silêncio para não expor segredos que podem prejudicar ainda mais o menino. O custo de cada escolha paira no ar como uma presença que não se vê, mas que pesa. Trair a confiança poderia significar a queda de tudo o que ainda não está completamente seguro. Manter a distância, porém, pode destruir a chance de proteção que o filho precisa. O peso é claro. Caminhos abertos trazem perigos. Caminhos fechados, perdas. E a cada assinatura, a cada concordância, a cada confirmação de confidencialidade, Helena sente que a rede começa a ganhar vida própria. Uma teia que não é apenas de proteção, mas de responsabilidade compartilhada. A sala parece encolher com as perguntas que não precisam ser ditas, mas que se insinuam entre os olhares. Quem de fato está ao seu lado quando o mundo a aponta com o dedo? Quem pode sustentar o peso de segredos que não podem ser revelados para todos? O caderno de contatos, aberto entre as mãos de Helena, é mais do que uma lista. É um mapa de sobrevivência. Cada nome ali representa uma camada de apoio, uma pele extra para atravessar as tempestades que se aproximam. Marina promete discrição disciplinada. Lucas assegura limites éticos e a proteção psicológica necessária para a criança. Eles não prometem milagres, prometem presença estável. Ao mesmo tempo, o cronograma de encontros com advogados, cuidadosamente anotado, traz o presságio de uma vigilância que nunca para. Não é apenas o próximo passo legal. É a cadência de uma estratégia que viverá nos bastidores, longe dos holofotes, até que tudo esteja pronto para o próximo sinal de verdade. Helena sabe que cada reunião pode revelar, ou esconder, algo sobre o que ninguém ousa falar em público, e ainda assim,
é essencial, porque o objetivo não é vencer na praça pública, e sim garantir a proteção real do filho. O peso da responsabilidade recai sobre seus ombros com a gravidade de quem segura um segredo que pode salvar uma vida. Ela respira fundo, a respiração pausada tentando ancorar a coragem. A cada assinatura, sente o gosto da mudança na boca, o cheiro de madeira seca das estantes do escritório que, por segundos, parece testemunhar cada decisão. E, ao fechar o último carimbo, a sensação de que a primeira peça do quebra-cabeça finalmente está no lugar. Uma rede de apoio que não abandona, que não recua diante do que está por vir, que não transforma a proteção em silêncio cúmplice, mas em presença concreta. É hora de enfrentar as dúvidas que surgem no interior de cada um ali. Confiar plenamente pode significar abrir portas para traiões ou revelações indevidas. Confiança não é apenas acreditar, é alinhar ações de forma que o medo não destampe uma ferida antiga. O custo é alto, mas Helena pisa firme, sabendo que o que está ganhando não é apenas tempo, mas espaço para que o menino respire com segurança, para que a escola e a vizinhança vejam que não se trata de uma batalha perdida, e sim de uma defesa sustentável da dignidade dele. E quando a conversa chega ao ponto de registrar oficialmente cada compromisso, a sala parece ganhar uma atmosfera de pacto. O som do clique das canetas ecoa como um juramento silencioso. Um acordo já começa a respingar na memória de Helena. Não é apenas sobre o agora, é sobre o que vem a seguir, sobre quem segurará as pontas quando as luzes da cidade se apagarem. O mundo continuará observando, a imprensa respirando por entre as frestas e as perguntas se aflorando. Quem protegerá o filho se não houver mais quem o faça? Quem segurará o bastão quando a tempestade chegar? Quem sostém o que resta de uma verdade que precisa ser cuidada? Se quiser ver como esse plano se desdobra, inscreva-se para não perder nenhum capítulo. Marina encosta o caderno de contatos na mesa, o gesto simples de quem entende que o começo de uma rede é também o começo de uma caminhada sem retorno. Dr. Lucas fecha o bloco de notas com um selo de confidencialidade que soa definitivo. Helena olha os dois colegas, encontra neles a força que precisa, percebe que o caminho não é solitário. O trilho começa a se formar sob os pés de cada um deles, uma linha invisível que conduz para além do que já foi visto, para o que se aproximará nos próximos passos. Quem segura o bastão agora? O jogo mudou de mãos. São Paulo parece encolher sob uma tarde pesada. Helena atravessa o corredor iluminado por lâmpadas frias, cada passo pesando como um acordo que não cabe na palma da mão. A sala de reunião está vazia. Apenas o eco do ar-condicionado insistindo em manter o mundo em ordem. No centro, uma mesa de madeira escura, polida até brilhar como um segredo bem guardado. Marcos já à espera, impecável, a gravata ajustada, o sorriso que sabe o script de proteção que ele repete desde o começo. O público invisível disso tudo parece respirar junto com eles, cada câmera apontando para uma dança antiga de máscara e verdade. Helena não olha para a lente. Ela encara o marido como quem encara um abismo sem retorno. A voz dele rompe o silêncio primeiro, suave, medido, o tom de quem já sabe a linha que não pode cruzar sem perder o que ainda respira entre as paredes da casa. Estamos aqui diante de um momento em que a responsabilidade vence o orgulho público, ele diz, a promessa de redenção pendurada na ponta da língua. Os olhos dele vasculham a sala, procurando o sinal certo que confirme a vitória que ele criou para parecer perfeita. A multidão não está ali fisicamente, mas cada gesto dele já foi registrado nos feeds de redes sociais, comentado, aplaudido, compartilhado como se fosse lei. Helena respira. Ela não sorri. Não pode. O peso do que está por vir não permite que a alegria encontre espaço. Ela sabe que, a partir daquele instante, o que for dito terá o alcance de uma sentença pública. Não é sobre o que perdemos, Marcos. Ela começa, a voz firme, sem ruído, cada palavra afiada pela dor que a sustenta. É sobre o que você ainda pode perder se continuar a medir pessoas pelo que elas parecem ter ganho. O humor dele endurece um pouco, a linha do queixo se fecha e o espaço entre eles parece ganhar substância própria, como se as paredes aceitassem o confronto como líquido que se move.
Do lado de fora, as telas começam a falar por eles. Comentários aparecem como tiras de vidro que estilhaçam qualquer fachada que reste. Ele é o herói da cidade. Ela é a sombra que não aceita silêncio. Dizem os fios de comentários que se multiplicam em segundos. Marcos ajeita as palavras, tenta recuar para a margem segura, onde não precisa olhar nos olhos de ninguém. Helena deixa que a plateia invisível assista, porque sabe que o que está em jogo é mais do que a casa ou as contas. É a maneira pela qual o mundo decide quem ganha uma história que não parece pertencer a ninguém. É quando Helena aponta para a mesa, não com o dedo, mas com o silêncio carregado de decisão. Um envelope, um conjunto de papéis que não é segredo para ninguém ali, exceto para a parte que ainda não quis ver. Você escolhe frente a frente com o que já é público, ou escolhe calar alguém que depende do que não pode ser visto? Pergunta ela, a voz agora carregando um peso que parece moldar o ar. A palavra escolha não é apenas uma palavra, é o ato de respirar para o lado errado da história. É o passo que pode custar a aparência de tudo o que ele construiu. Marcos dá um passo para trás, não por medo, mas por reconhecimento. Não há vitória no som de sua respiração cortando o silêncio. Há apenas a distância que se abre entre quem ele diz ser e quem ele realmente é. O ambiente reage com uma queda de silêncio tão pesada que parece virtualmente palpável. Um som de passos longe, o clique distante de uma gravação e o ar que se move como se segurasse a respiração com eles. Helena percebe, com uma frágil alegria contida, que o jogo já não depende mais de palavras bonitas ou de promessas de generosidade. O público não precisa ver a verdade inteira para sentir o peso da oportunidade. Ele já assiste à possibilidade de uma virada que não se muda apenas com a palavra desculpa. A cada respiração de Marcos, a sua face de homem de negócios vai perdendo o contorno fino que a sociedade insiste em manter. O que estava escondido começa a se tornar visível, não completamente, mas o suficiente para mexer com as certezas de quem olha de perto. Helena não precisa exigir provas, já as carrega no olhar, no modo como segura a própria voz diante de quem até ontem parecia invencível. E no meio do turbilhão mediático, ela deixa claro que não pretende arrancar o que ele chama de honra pública, pretende proteger alguém que importa mais que a reputação, o filho. O que é assustador é o modo como esse conhecimento desarma o antagonista sem que haja agressão explícita, apenas o peso de uma verdade que não cabe mais em gavetas. O confronto avança e o preço começa a se mostrar não como uma linha, mas como uma dobra no tempo. Marcos vacila entre a máscara que não quer largar e a verdade que insiste em atravessá-lo. As redes sociais se tornam testemunhas, não juiz. Cada comentário cruza o ar com uma sugestão de que o jogo mudou de mãos sem que alguém pudesse perceber quando aconteceu. Entre o que ele gostava de acreditar ser a sua força e o que Helena agora revela como a sua verdadeira força, a proteção de alguém que ele não escolheu para ser protegido, fica claro que a linha entre justiça pública e vingança particular é tênue demais para se atravessar sem consequências. O diálogo chega a um ponto em que não é mais apenas uma troca de acusações, é um marco. E justamente por isso, a pergunta que paira não precisa de resposta imediata, apenas de presença. O que você faria se estivesse na posição dela? Comente sua resposta. O próprio ambiente parece segurar o fôlego, como se cada peça de vidro que compõe a sala pudesse reagir ao peso da decisão que se aproxima, pronta para mudar tudo sem precisar de confirmação de ninguém. Nem tudo é o que parece. A verdade se aproxima e o preço aumenta. Na sala de audiência, as lâmpadas frias derramam luz sobre a mesa de madeira clara. O ar-condicionado range, como se carregasse uma verdade invisível. Do lado de fora, o barulho das auditorias sobe pelos corredores, passos que não se cansam de ouvir e medir cada gesto. Marcos Almeida aproxima-se da testemunha-chave com delicadeza calculada, o sorriso treinado que não alcança os olhos, a voz baixa que promete soluções fáceis se a narrativa se dobrar um pouco mais. Helena Sampaio, sentada atrás dele, observa sem pressa o peso do divórcio que não apenas rompe uma casa, mas lança brasas sobre a postura pública de cada um.
Ela sabe que cada palavra pode se tornar arma, cada acordo assinado uma cadeia, e que a justiça, neste momento, não cabe em uma ata barata de reputação. O silêncio aperta. A sala parece encolher a cada respiração. Ela respira, e a respiração não trai o medo. O filho, a via da proteção, depende dessas decisões que não têm volta. Marcos desce a corrente suave de elogios, insinuando que a testemunha fará o que for preciso para facilitar o que ele chama de realinhamento. Aponta para promessas de futuras consultorias, de participações, de um lugar ao lado da mesa onde o poder parece brilhar sem ruídos. A testemunha muda de posição na cadeira, o papel na mão parece pesar mais a cada milímetro que se move. Helena não dá espaço à manipulação. Ela se adianta, como quem coloca o próprio corpo entre o que é público e o que é verdadeiro. Ela diz, com a voz firme que não admite afrouxar: não aqui. Não agora. E a frase não é apenas uma proibição. É uma afirmação de que a dignidade da criança soa mais alto que qualquer cálculo. O fulgor do gesto mostra que a verdadeira força não está em convencer alguém, mas em não permitir que alguém seja usado como meio. É aqui que a decisão cruza o caminho da ética com a tentação do triunfo. Helena encara a possibilidade de manter o segredo para proteger o filho, mas sente que manter uma mentira seria maior violência contra a criança do que abrir espaço para a verdade. Ela olha os documentos de custódia que repousam entre as mãos, marcas de um passado que nem todos querem recordar, e sabe que ali repousa uma proteção que pode evitar um dano maior. O dilema responde por si: manter o que é necessário para garantir a paz do filho ou abrir uma fenda que expõe alguém próximo a traçar novas mentiras para sustentar uma fachada. A cada respiração, o peso de perder a confiança de Marina, ou de Dr. Lucas, ou de alguém que já confiou nela, se faz presente. E no centro da mesa, o envelope com as margens de custódia parece brilhar como um farol, não para iluminar um caminho fácil, mas para indicar que o rumo certo não é o que parece, mas o que protege o menor entre eles. Helena fecha os olhos por um momento, afasta o impulso de escrever o último capítulo com palavras que machucariam o homem que já feriu tanto a verdade. E quando reabre, o tom é decidido. A verdade não pode ser reduzida a uma prova de força. Marcos sente a mudança na sala antes de perceber que perdeu o controle de uma peça que parecia dele. O barulho das auditorias, antes apenas uma trilha sonora, transforma-se em uma sirene interna que o corrói. Ele tenta uma última jogada, sugerindo que uma testemunha talvez tenha entendido mal o curso dos acontecimentos, que o perigo é real apenas para quem não sabe ouvir. Helena não cede. Ela não precisa gritar para que a verdade se imponha. Com a firmeza de quem já definiu o território, ela declara que não haverá apoio a uma narrativa que minta para consolidar poder. Se houver qualquer torção, não haverá retorno atrás. A testemunha, cuja respiração se mistura com o zumbido das máquinas de auditoria, observa o silêncio que se forma, uma linha invisível que antes não se percebia, e entende que o jogo mudou de mãos. Ela não precisa dizer tudo. Basta que o assunto passe pela sala de conferência com uma honestidade que não admite retorno atrás. E, enquanto o peso das provas se reorganiza, a certeza de Helena cresce. O que está em jogo não é apenas a reputação de Marcos, mas a segurança do filho e a clareza de uma justiça que não se compra. Do outro lado, Marcos encara a si mesmo no reflexo das janelas. O homem que parecia ter tudo, na verdade, está numa arena de perdas que se acumulam. A prova de que ele manipulava e escondia ativos, o que ficou de fora da vista, começa a se desdobrar sob a luz de uma nova auditoria. E, ao mesmo tempo, Helena ergue-se com Marina e Dr. Lucas ao lado, formando uma aliança que não depende de promessas, mas de uma presença constante em cada decisão que se toma. A rede de apoio que ela constrói é silenciosa, mas forte. Encontros no final do dia, papéis assinados, mensagens trocadas em tom de confidência. Ela sabe que a vitória, para ser verdadeira, precisa proteger o garoto e manter sua dignidade em um espaço onde o mundo espera que a aparência seja a verdade. Quando a conversa chega ao tema da custódia, ela não recua. Ela avança, sem pedir permissão, sem a ilusão de que tudo pode terminar sem custo.
Você apoiaria alguém que recorre a medidas duras pela proteção de uma criança? Comente sua visão. O convite ecoa na sala, não como provocação, mas como um chamado à memória de cada decisão que já foi tomada. A pergunta pousa sobre os ombros de cada personagem como uma chuva que ainda não cessa, mas que pode fazer nascer algo novo, o reconhecimento de que a justiça é mais pesada quando é acompanhada de coragem. Helena respira fundo, segura o envelope entre as mãos e sabe que não há retorno atrás. A linha entre justiça e vingança fica cada vez mais tênue, e o peso de uma dúvida, que pode destruir ou salvar um futuro, permanece na ponta de cada palavra. A próxima jogada pode selar tudo, para o bem ou para o mal. Na sombra do tribunal, o ar parece pesado, carregado de palavras que ainda não foram ditas. O silêncio estende-se, curto e cortante, entre o martelo do juiz e o ranger tímido da madeira das mesas. Helena permanece de pé, a cabeça erguida, o rosto traçado pela calma que não é ausência de emoção, é escolha firme. O público murmura, as vozes se confundem com o zumbido dos ar-condicionados, com o cheiro de cedro das estantes que parecem guardar segredos desde sempre. Marcos está ao lado, o casaco alinhado, o sorriso contido que não aconchega ninguém. A máscara dele vacila por um instante. É o único momento de vulnerabilidade que a sala testemunha. Helena respira e a respiração muda o ritmo da sala. Ela não veio aqui para vencer de forma fácil ou para humilhar o homem que um dia foi parte de sua vida. Ela veio para dizer a verdade, completa, sem recortes, mesmo que isso pese mais do que qualquer dó que a multidão possa sentir. Ela olha para o juiz, para as testemunhas, para o olhar curioso da filha que está numa galeria adjacente, protegida pela distância entre o que é público e o que é real, e então começa a falar. Não com raiva, mas com a cadência precisa de quem sabe exatamente o que está em jogo. Não entreguei apenas bens, ela diz, a voz baixa ganhando força a cada palavra. Eu entreguei estruturas, um acordo que transforma parte do que parece possessão em um fio invisível que sustenta o futuro dele, o filho, um fundo que ninguém pode dissolver sem consentimento dele, regras que não se podem simples apagar. A audiência quase retém a respiração. Cartas antigas, números que brilham ao toque de uma caneta, recibos que pareciam trivialidades. E ali, no meio do corredor de vidro, Helena descreve cada linha com a precisão de quem já calculou todas as saídas, todas as consequências. Não é apenas uma rendição, é uma arquitetura de proteção, uma rede extensa que mantém o menino seguro, ainda que o preço público recaia sobre ela. Marcos tenta manter o desalinho sob controle, o queixo firme, a boca desenhada, em um sorriso que não alcança os olhos. Ele sabe que já não pode desqualificar o que está sendo exposto. A sala não é mais terreno de jogadas sutis. A chantagem de aparência, a construção de uma reputação sem peso real, tudo isso começa a ruir sob a revelação de Helena. Ela descreve os documentos, as transferências parciais, as cláusulas que antes pareciam apenas detalhes de um acordo, agora reveladas como ferramentas de proteção para o filho. O som do gravador parece mais explícito. Cada clique uma prova de que o silêncio foi quebrado por uma decisão que não volta atrás. Entre as cadeiras, Marina observa, o rosto marcado por uma antiga dor que não se apaga, mas agora se transforma numa aliada silenciosa. Doutor. Lucas Varela, sentado entre os pais da criança, assente com cautela, sabendo que o que está prestes a sair pode mexer com o equilíbrio de todo mundo. E o filho? O filho está ali, em algum lugar entre o medo e a curiosidade, aprendendo que o pai que parece invencível não é o único autor da história, que há quem proteja o que ainda resta do afeto entre eles. Ela avança mais um passo, fala de deveres, de responsabilidade, de um custo que não é apenas financeiro, mas humano. A verdade não é apenas sobre bens, ela diz, olhando nos olhos do juiz como quem lê uma sentença que ainda precisa ser concluída. É sobre quem fica responsável por ele, quando o mundo olha para longe. É sobre o direito de viver sem o peso de uma máscara. A sala fica mais estreita.
cada pessoa segurando a respiração para não desabar diante de uma revelação que parece mudar tudo o que acreditavam ser fineza ou justiça. Se alguém ainda duvida, ela fixa o olhar no espaço entre Marcos e o filho, e a voz, embora serena, carrega o impacto de um veredito que não é aplaudido, mas aceito. A pergunta que sempre pairou no ar agora ganha rosto. Não é justo expor alguém publicamente para proteger quem amamos? Não é ético derrubar a superfície para que a verdade, embora dolorosa, possa construir uma nova base para a vida daquela criança? O custo é alto. A dor de uma reputação que desmorona, o rastro de dúvidas que se espalha pela escola, pela rua, pela casa. Mas a imagem de uma justiça que não se cunhuma diante do segredo parece, pela primeira vez, mais forte que o medo de ser julgado. Se você está acompanhando esta jornada, diga como seria a sua decisão neste ponto. O tribunal parece suspirar junto com a cidade. As perguntas da audiência chegam em ondas, sem respostas diretas, apenas ecos de que algo fundamental está prestes a ser visto com olhos diferentes. Helena olha para o filho, encontra nesse olhar uma resposta que não precisa de palavras. Não é sobre vencer a qualquer custo, é sobre vencer para que a inocência não se perca, para que a dignidade de quem depende de nós não seja apenas um mantra público, mas uma prática diária. O peso de tudo o que foi dito ainda paira no ar, pesado, certo, uma decisão que não admite volta atrás. O que você ouviu até agora é apenas o começo de uma verdade maior. A sala de audiência ainda guarda o último sopro do que foi prometido como solução pragmática. Helena entra na luz de LED, o passo firme, mas o rosto não engana. Ela sabe que não há vitória sem preço. A multidão respira junto com ela, esperando o momento em que todas as peças vão se alinhar para uma prestação de contas que ninguém pediu, mas todos precisavam ouvir. O meu do silêncio é claro, e cada assinatura de contrato parece uma cicatriz exposta na tela do mundo. Ela não mira Marcos. Os olhos dele estão fixos na placa de honra do tribunal, máscara impecável de homem de negócios que parece ter tudo sob controle. Ao lado dele, a advogada ajusta a gravata com um movimento quase mecânico, como quem prepara uma coreografia já ensaiada. O ruído do martelo, lembrança constante de que o tempo não volta, chega até os meus ouvidos. O ar cheira a cedro e a papel antigo, como se a sala inteira estivesse envolta em uma biblioteca de segredos que nunca deveria ter sido aberta. Helena avança até a mesa onde ficam os documentos. Ela não pede licença, não de quem espera justiça sem sacrifício. Abre uma pasta simples, de couro gasto, e sobre a mesa aparecem cópias amareladas de acordos, notas fiscais, recibos que parecem ter sido organizados para sustentar uma tese antiga, que a estabilidade do filho depende da rendição de tudo o que já foi difícil possuir. Ela aponta para a cláusula secreta, aquela que transforma bens em um fundo protegido para o filho, com regras irreversíveis que não podem ser revogadas sem o consentimento dele. O alcance da revelação respira na sala, como uma fagulha que não pode mais ser contida. Não é uma vitória de bens, diz ela, a voz firme apesar da garganta ainda pedindo fôlego. É a vitória de alguém que aprendeu a não usar o rastro público para ocultar a própria culpa. Há quem se endireite na cadeira, há quem se recoste, há quem registre, com o filtro de um celular, cada linha que pesa sobre o coração do ex-marido. Marcos tenta sorrir. O sorriso não alcança os olhos, que agora parecem vazios de máscaras. A tela pública dele se desfaz ante a auditoria moral que começa ali, sob o brilho duro das lâmpadas. Entre os corredores, o som de passos apressados, o sussurro de testemunhas que já não sabem onde ficar. Marina, ali perto, segura a própria boca para não deixar escapar o peso de um segredo conhecido há tempos. A educação do filho sempre foi um tabuleiro, não um fim em si. Dr. Lucas Varela observa com o cuidado de quem sabe que a criança fica menor quando o mundo inteiro a observa, e que a voz do psicólogo não é apenas para hoje, mas para as noites sem perguntas. Helena recua alguns passos, respira fundo e lê nos papéis o que sempre esteve ali, apenas mal escondido a cada assinatura. A proteção não é apenas contra a vulnerabilidade do filho, é uma linha invisível que impede que o tempo apague o que já foi decidido certa vez. O
O rosto de Marcos se contorce, não de raiva, mas de pânico contido, quando percebe que a farsa pública não é suficiente para apagar a verdade que agora respira nas notas de uma cláusula que já tem dono, que já tem voz. As provas não mentem, ela continua, e cada palavra parece uma lâmina que não corta, mas define. O que se ganha com a rendição é a vida que o meu filho terá. O que se perde é a nossa coragem de dizer o que precisa ser dito. E ao dizer isso, ela reconhece o peso que carrega. Não apenas a guarda legal, mas a guarda da dignidade que uma criança precisa mais do que qualquer patrimônio. A sala se transforma lentamente em um espaço onde passado e presente convergem. Cartas antigas, herdadas da avó, surgem na memória como se tivessem sido guardadas ali para um outro silêncio. Helena lê, sem pressa, cada linha que fala de decisões difíceis, cada referência a uma educação que não depende de uma mansão, mas de um futuro seguro para o filho. O silêncio que se segue é pesado, mas não é vazio. É o peso de escolhas que finalmente recusam o custo do segredo em nome de uma justiça mais simples e mais dura. O pai mostra, pela primeira vez de modo quase humano, que o dinheiro não cura tudo. A falência encoberta de Marcos entra pela porta entreaberta de um mundo que finge prosperidade sem reconhecer a culpa de quem lucra sobre o medo dos outros. Helena sabe que não é apenas o público que precisa ouvir, é o próprio filho, que hoje aprende que a verdade pode doer, mas ordena o futuro que o protege. Doutor. Lucas sussurra, em tom clínico, observações que ajudam a entender que a criança não precisa de uma máscara de perfeição, mas de uma vida que reconheça o que foi perdido sem que isso se torne arma de vingança. E então, ela decide. Não há mais rendições sem perguntas sobre quem realmente é o herói quando as cortinas se fecham. Não há concessões que compensem a alegria de ver o filho em segurança, mesmo que tudo ao redor desabe. Ela entrega toda a verdade, não apenas para derrubar a imagem de Marcos, mas para erguer a dignidade dele, não a dele diante do mundo, mas a dignidade que a criança merece ao olhar para a mãe e entender que quem escolhe o bem maior, mesmo com as mãos marcadas, é quem, no fim, segura em silêncio a vida que vem pela frente. Se quiser acompanhar o desfecho da vida reconstruída de Helena, siga para não perder nenhum capítulo. Alguns bens se perdem, outros